Boa tarde a todos os seguidores da Profecia em Destaque, que é a minha criação para esses vídeos que eu venho gravando. E graças a Deus, quantos elogios, quantas pessoas que assistem, quantas pessoas que admiram, porque eu tenho me apresentado de um modo simples, de um modo humilde, de um modo que não faço rodeios, de um modo que não tem ilusões. Falo apenas do que está escrito na palavra de Deus, porque nós não podemos, está escrito em Apocalipse, que nós não podemos alterar, não podemos aumentar um tio ou um jota da palavra de Deus. Mas isso, infelizmente, vem acontecendo. Já muitos já alteraram a Bíblia, já muitos modificaram, tentando achar assuntos mais fáceis, aqueles assuntos que são mais duros, porque a palavra de Deus fala da ira de Deus, fala do que Ele pode fazer, o que Ele vai fazer com aqueles que se rebelam contra Ele. Então aqui para esse programa, para essa apresentação, eu tenho aqui o livro de Daniel. O livro de Daniel fala dos cativos que foram para a Babilônia. Mas o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele recebeu o reino ainda acreditando em Deus. Ele não era admirador de Deus falsos, não era admirador de estátuas, não era admirador de Deus de pedra, de madeira e de ouro. Ele admirava o nosso Deus verdadeiro. Mas, devido à riqueza, o que ele construiu, como ele deixou Babilônia, e depois então, de tanta riqueza, de tanta pujança, de tanta riqueza, a sua mente já não era mais aquela para que adorava o nosso Deus. Então começou a acreditar em deuses falsos, inclusive até estátua de muita altura, que foi quando ele inaugurou aquela estátua. E Daniel e os amigos de Daniel, 3 jovens preparados que o rei havia escolhido dos cativos para ser da ciência do rei, para construir, vamos dizer assim, que se fosse hoje seria um laboratório, que eles estavam trabalhando nos laboratórios do rei, mas eles trabalhavam ali na inteligência. Então, quando todo o trabalho que eles faziam, inclusive Daniel foi escolhido para ser um governador de uma província. Mas o rei construiu uma enorme estátua e colocou e fez o decreto para que todos se abaixassem, que todos admirassem aquela estátua. Porém, os 3 amigos de Daniel, eles não prostraram, eles não se abaixaram, porque eles tinham na alma e do coração o verdadeiro nosso Deus, o nosso Pai, que criou os céus e a terra. Então, deu mais uma oportunidade para que quando tocasse todos aqueles instrumentos, muitos instrumentos no cortejo, na inauguração,
Então, já na outra parte que foi dado, os jovens a mesma coisa não prostraram. Não se baixaram para aquela enorme daquela estátua. O rei irou-se. O rei ficou irado, perturbado, ordenou aos seus oficiais que aquecessem a fornalha, aquele forno fundo que tinha uma profundidade para lançar os condenados lá dentro. O rei Nabucodonosor, a ordem do rei era um decreto, a ordem do rei não podia falhar. Então, os seus oficiais, os seus servos, apanharam, pegaram os 3 jovens, amigos de Daniel, e eles amarraram-os e aqueceram a fornalha, muitas vezes mais do que o normal. Lançaram os 3 jovens. Para eles, morreriam, eles se tornariam carvão. Mas o rei, naquela abundância, naquela festividade, ele foi olhar, dar uma olhada na entrada que visse, mas o que ele viu não foram só os 3 jovens. Ele falou, não, lançamos aqui 3 jovens, mas tem 4. Tem um vestido de branco que está junto com eles. Naquele fogo, vamos calcular em medição de calefação, poderia estar em mais de 4.000 graus, 5.000 graus. Os jovens nem mesmo não sofreram dano nenhum, nem na roupa, nem no cabelo, nem no seu... nada, nada. E o quarto que não tinha sido lançado estava ali. Era o anjo do Senhor. O anjo do Senhor desceu lá no meio do fogo. Salvou os 3 jovens. O rei ficou abalado, pensando já do poder que o nosso Deus tem. Mandou retirar os 3 jovens de lá. E ali ele contemplou eles com mais, vamos dizer assim, que eles foram promovidos a cargos maior, promovidos porque eles acreditavam no Senhor e eles escaparam daquele fogo. E o rei então mandou lançar aqueles que lançaram eles, que morreram queimados. Então, esta é uma mostra do grande Deus. Mas mesmo assim, o rei passou pela mente dele aquilo e continuou na crueldade, invadiu 21 reinos, fazendo massacres, matando, furando os olhos do rei na frente da rainha, do filho. Mas depois, no fim, o que aconteceu? Quem estuda a palavra de Deus sabe o que ele teve que passar. E também o filho, quando ele morreu, o filho também não aproveitou muito do reino. O reino de Babilônia foi acabado, foi derrotado, não teve em outros poderes. E aqui eu precisava também ver alguns versículos do livro de Daniel, aqui no versículo do livro de Daniel. Eis que o nosso Deus, a quem nós